Oi, Beto, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e estou de mais um episódio trazendo para vocês um pouco mais discutindo sobre cultura, sociedade, escrita e diversos outros elementos. E dessa vez irei falar um pouco mais sobre essa tabuleta que apareceu no último mangá de One Piece. Por acaso você, além do mangá, ainda não chegou nessa parte, isso aqui é um puta spoiler. Se por acaso você tá no anime, é um puta spoiler também. Mas se por acaso você não segue nem mangá, nem anime, no caso nem curte tanto One Piece, não tem problema, pode ficar aqui, se por acaso se incomoda, já deixa o like, se inscreve no canal e depois você volta caso você ache interessante. Essa tabuleta, ele é bem recente, lançou no último volume de One Piece, então achei que seria interessante diversos elementos narrativos que tem aqui, e eu acho que vale a pena essa discussão, beleza? Então bora lá falar um pouco mais sobre os elementos narrativos, ignorando um tanto spoilers, ignorando o máximo de teorias diversas, focando mais nos elementos visuais e textuais dessa imagem, beleza? Para começar, achei interessante, como vocês podem imaginar, nós temos aqui as três formas, né? No caso, o primeiro mundo, o primeiro texto, nós temos o segundo texto e o terceiro mundo. É legal porque, indiferentemente, quando a gente fala sobre primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, primeiro a gente pode considerar o mundo físico, no caso, o físico planeta, considerando, no caso, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Mas podemos considerar mundo como sociedade, grandes períodos históricos, considerando que nós temos, por acaso, no nosso mundo real, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Apesar de ser apenas um elemento narrativo, no caso religioso, é interessante porque existe uma marcação temporal, às vezes por um gigantesco evento, às vezes por um fator biológico, às vezes por um fator geológico, às vezes por um fator... Tem diversos elementos que podem considerar grandes mudanças históricas. Podemos colocar dentro da parte de geologia, por exemplo, no nosso mundo real, que existem as grandes eras. Nós temos a primeira era do gelo, a segunda era do gelo. Quando a gente fala sobre paleontologia, a gente tem a separação dos períodos, considerando o Pleistoceno, nós temos aí o Triássico, o Jurássico e diversos outros elementos temporais. Então, dependendo do contexto que a gente está analisando, dependendo do contexto que está sendo construída aquela narrativa, existem diversos padrões que vão colocar esse texto aqui, ou no caso, um tempo. Então é legal porque se a gente considerar que nós temos aqui primeiro mundo, nós temos segundo mundo e nós temos aqui um terceiro mundo, então quer dizer que provavelmente exista dois períodos, no caso, dois momentos históricos que fez com que houvesse essa mudança. Nós tínhamos uma linha do tempo, temos uma trava, alguma coisa que gerou algo para um segundo mundo, que aconteceu, e aconteceu uma segunda coisa, gerando aqui agora esse terceiro momento. Então é bem legal, porque quando a gente vai falar sobre linha do tempo narrativamente, seja no universo, seja numa história, seja numa crônica, seja numa campanha, é legal, principalmente, utilizar os fatores que geram a sociedade, principalmente atual, porque esses elementos sociais atuais que vão definir quais são os grandes períodos históricos, ou, no caso, os elementos de interrupção de fluxo do tempo para os próximos elementos. Então, se por acaso nós temos uma sociedade, ou no caso, extremamente religiosa, podemos colocar que os períodos históricos são separados entre antes da divindade, depois da divindade, ou período pré-profético, ou período pró-profético, ou no caso a morte de alguém, o surgimento de um Messias, ou simplesmente temos o Velho Testamento com o Novo Testamento, dependendo de qual é o período e qual é o elemento que você está fazendo. Então é interessante porque, dependendo do estilo da sociedade, o estilo da cultura, o estilo da construção social, esses três momentos podem ser moldados dependendo da conformação que você acha interessante. Claro que não sou um estudioso da Igreja Católica para saber quando que houve alguma mudança temporal. De uma forma geral, nós temos o antes de Cristo, depois de Cristo, considerando o ano zero cronológico. Apesar que se a gente for pegar, por exemplo, a cultura chinesa, temos aí primeiro um calendário diferente, um ano novo diferente e uma contação de tempo diferente. Diversas outras culturas também têm contação de tempo diferente e isso vai gerar diversas especulações de como pode ser.
Então é legal porque considerando esses três grandes textos, no caso aqui o terceiro mundo, o segundo mundo e o primeiro mundo, a gente já consegue ter uma ideia de mais ou menos como funcionava mentalmente, dentro do ponto de vista da sociedade que construiu esses textos, o que seria aquele período histórico e o que aconteceu para mudar o status quo. Então, simplesmente só observando aqui as imagens e vendo que existe dentro dessa tabuleta, dessa imagem gigantesca, essas três diferenças de tempo, isso faz com que tenha uma certa locomoção de tempo e o ponto histórico referente. Agora, se a gente simplesmente pega aqui o texto e mostra. Obviamente isso aqui é uma tradução, é um scan, então algumas palavras podem ser mudadas, porém a gente vai trabalhar em cima do contexto geral. O primeiro mundo, havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram pedido e o deus do sol apareceu. Mas o deus da terra se enfureceu junto à serpente do inferno, envolveu o mundo de morte e escuridão, e eles nunca puderam se encontrar. O que é interessante é que se você imaginar que, indiferentemente da proposta da história, se é antes do caso do reino, ou depois do século perdido, ou não sei o que, não importa muito aqui nessa análise, necessariamente, que a gente não está avaliando o contexto histórico de One Piece, mas a gente pode trabalhar um pouquinho em cima das ideias propostas narrativas. Havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. É interessante porque, imaginando textualmente esse elemento, podemos, obviamente, colocar que poderia ser, no caso, não apenas a criação do universo, porque isso seria muito mais para trás, porém, a gente pode imaginar que, se havia o fogo sobre a Terra, o fogo tem a semiótica do poder, tem a semiótica da cobiça, tem a semiótica da energia, tem a semiótica das paixões. Então, se havia fogo sobre a Terra, podemos falar sobre desejos, paixões, ambição, cobiça. E tudo isso tocou o sol proibido. Se a gente considerar que esse fogo é essa ideia de cobiça, de vontade, de desejo, tocou algo que seria meio que o poder máximo, o desejo máximo, aquilo que realmente eles buscam com muita força. Os escravos fizeram pedido e o deus do sol apareceu. Então a gente tinha algo que era cobiçado muito por esse desejo, que a humanidade sucumbiu a esse desejo, até mesmo é utilizada essa palavra de uma forma geral, e o deus do sol veio. No caso, a gente percebe que podemos ter algo mais literal, realmente existe uma divindade do sol que desceu, a terra e tudo mais e tal, ou podemos colocar de uma forma um pouco mais abstrata, semiótica e de uma forma geral, que a gente tem algo que você deseja, e alguma entidade que representa esse desejo, essa vontade, gerou alguma coisa. Seria, por exemplo, se esses escravos desejam, no caso, a liberdade, aquele deus, ou aquela entidade, ou aquele ser que representa essa liberdade é considerado deus dessa liberdade. Então é interessante porque essa analogia do sol pode ser tanto energético quanto realmente um fator diretamente relacionado à semiótica da proposta. Mas o deus da terra se enfureceu junto à serpente do inferno e envolveu o mundo em morte e escuridão. Considerando que sim, havia o desejo em cima da terra, onde a terra podemos considerar terra mesmo, ou podemos considerar algo como imutável, porque a terra é dura, algo intransigente, porque a terra é dura, algo meio que eterno, porque a terra é dura. Então a gente pode colocar que existe algo eterno, algo que é imutável, algo que precisa ser daquele jeito, um conservadorismo muito forte. Então, existia um grupo de pessoas que queriam e ambiciavam alguma coisa, porém existia um grupo de pessoas que não queria isso. Tanto que essa terra se mantém nisso. Então, tínhamos o deus do sol, que representa esse desejo, essa vontade, e o deus da terra, que representa esse status quo, que não precisa e não deve ser mudado. E com isso existe essa briga. E junto à serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. É legal porque, novamente, pode ser um ponto de vista diferenciado, onde essa cobra de fogo pode ser algo realmente uma cobra, que nem, no caso, um Yormungandr, que
faz um círculo em volta da própria Terra. No caso de One Piece, pode ser. No caso, até mesmo a parede vermelha que separa os mundos, né, a Grand Line. Mas também você pode considerar como algo mais direto, como aquilo que não permite ser alcançado. Se existe uma barreira de fogo, você não passa, você não coloca a mão. E se é uma barreira extensa, onde algo que não realmente deve ser ultrapassado, fazendo com que a morte acontecesse. Então, se você passar por esse limite, que é representado por uma serpente de fogo, no caso, uma serpente do inferno, você vai ter morte. Ou seja, essas primeiras palavras, no caso, essas 3 primeiras parágrafos, representa uma vontade de mudança, uma vontade de querer ser diferente, de querer mudar o estado como está, porém, criando essas analogias que o ponto de vista está muito fortemente colocado. Porque provavelmente pode ser algo direto, realmente algo que está sendo acontecendo e eu estou descrevendo literal, ou pode ser, dependendo do ponto de vista, do nível intelectual da pessoa que está escrevendo, da cultura que está escrevendo, a idade da pessoa. No caso, pode ser uma pessoa muito jovem, então ela não tem uma ideia do que está acontecendo e cria mais fantasiosamente. Pode ser uma pessoa que não conhece uma abstração tão gigantesca, tanto que tenta explicar, no caso, o que é um avião, considerando que o avião não existe. É a mesma dificuldade que nós temos quando a gente fala sobre criação de mundo fantástico, principalmente fantasia ou um sci-fi muito moderno, de você explicar uma criação sua, sendo que isso não existe. Não existe nada, ou no vocabulário popular, ou mesmo no conhecimento geral, uma criatura que você desenvolveu. Às vezes você consegue puxar um elemento aqui. Ah, parece uma cobra. Parece que tem uma asa feita de fogo. Aparece isso, parece aquele outro. Mas na verdade são elementos que você tenta colocar na cabeça da pessoa para gerar isso. Então é interessante porque isso é um elemento muito legal para a gente entender a grande dificuldade que tem em criar criaturas novas. Se por acaso você é um desenhista e você tem a capacidade de colocar no papel a imagem mental dentro do que você está colocando, perfeito, uma ilustração é maravilhosa. Mas se você apenas tem o poder das palavras, você precisa entender que, mesmo que exista algo muito diferente, você precisa criar esses elementos que geram essa conexão. E como termina? E eles nunca mais puderam se encontrar. Ou seja, quando a gente fala sobre essa ideia de que temos um desejo e temos algo que não quer, e esse embate faz com que tal coisa aconteça, significa que antes eu tinha um desejo de mudança de alguma coisa, porém esse deus da terra, junto com essa serpente, fez com que brecasse o desejo e não conseguisse seguir dependendo dos estados que nós estamos. Tanto que esse momento a gente pode considerar que foi a segunda mudança. Aconteceu alguma coisa que fez com que aquele status quo do Deus da Terra se mantivesse no jeito que está e o Deus do Sol não conseguisse gerar aquele desejo, gerar aquela movimentação, mantendo-se, então, no primeiro estágio do tempo, a vontade da sociedade em querer mudar, querer fazer, querer acontecer, mas não acontecer. Com isso, a gente tem agora um segundo mundo, um segundo período histórico. Havia fôlego sobre o nada. O deus da floresta enviou demônios. O sol do tão somente espalhou a centelha da guerra. Então é interessante porque o que acontece? Aqui a gente tinha o deus do sol, nós tínhamos o deus da terra, e aqui nós já temos agora o deus da floresta que enviou demônios. É interessante porque o que acontece? Considerando que é o mesmo povo que está escrevendo essa história, existe também a apresentação dentro de todas as possibilidades, além da parte sociopolítica atual, no caso atual não, do período histórico que ele está falando, também você consegue perceber os elementos religiosos dentro da sua totalidade. Porque nós tínhamos o deus do sol, nós tínhamos o deus, no caso, da terra, e agora temos o deus da floresta. Percebendo que essa proposta narrativa de religião, de entidades, é muito mais puxada para um naturalismo.
onde nós temos um Deus que representa elementos da natureza, elementos visuais que possam ser convertidos em alguma coisa. E você percebe isso principalmente referenciando outras mitologias. Zeus como o deus dos raios, nós temos o Thor também como o deus dos raios. Então você percebe que existe entidades onde que ao ver, ao perceber a existência daquilo, você gera alguma coisa. Então, mesmo que quisesse fazer apenas uma análise religiosa dos 3 textos, seria o suficiente, você poderia fazer essa colocação. E é isso que é legal você ver a percepção dessas ideias. Então coloca, havia o fôlego sobre o nada, o deus da floresta enviou demônios, o sol tão somente espalhou a centelha da guerra. Então você percebe o que acontece. Parece que, considerando o sol, ou seja, considerando que nós estamos falando do desejo anterior, como havia no primeiro mundo, o deus da floresta enviou demônios. Esses demônios podem ser criaturas, podem ser seres humanos, pode ser deuses, pode ser criaturas, pode ser diversos elementos, porque quem conta a história é alguém que existe um parâmetro, existe uma relação, uma descrição, um molde, e ele utilizou esse molde como forma de comparação. Se por acaso dentro da sua cultura você considera que X e Y existe uma definição tal, qualquer coisa que se assemelhe minimamente comportamental ou visual daquilo, você vai denominar como aquilo. Então, se por acaso dentro da religião colocada disse que demônios são criaturas maléficas, bélicas, deformadas, estranhas ou qualquer outra coisa, você vai considerar qualquer outra coisa relacionada a demônios. Tanto que colocava dentro da própria história, nós temos os povos bárbaros. Os povos bárbaros são compostos por diversos povos diferentes. Porém, o termo foi colocado a partir de um ponto de vista onde qualquer povo que fugia das semelhanças que tinha naquela sociedade era considerado povos bárbaros pelas barbáries e assim vai dentro da própria ideia. Então você percebe que aqui já existe uma contação de história, no caso, já existe uma percepção sociopolítica da situação, porém mantendo-se um estado mental daquilo que a gente está falando. O povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. Com isso você percebe que, se a gente imaginar no caso, se a gente pensa no seguinte, o povo da meia-lua, o povo da lua. Quando a gente pensa lua, principalmente se existe lua e existe meia-lua, então lua, se a gente bate o olho, é um povo branco, porque a lua é branca. E o povo da meia-lua é um povo que é mais escuro, porque a meia-lua é meia escura. Então você percebe que aqui você já existe uma definição visual dentro da parte política e social da situação, porque a gente tinha o povo da lua, que pode ser realmente um povo que voa porque veio do ar, aí por ser relacionado, não sei o que, pode ser pela cor, pode ser pela localização, no caso, tem a galera que fica aqui na Terra, tem a galera que fica ali no alto da montanha, então aquela galera tá próximo do céu, tá próximo da lua, então é o povo da lua. Então você percebe que aqui nós temos mais um elemento de descrição utilizando como questão ponto de vista. Então olha que legal, você percebe essa situação que existe dentro dos elementos a partir da parte narrativa simplesmente pela descrição. E eu não estou nem falando sobre se é lunariano, se ele é Chandra, se ele é do povo do céu, não importa isso. Claro que dentro da narrativa existe isso, porém trazendo como um formato de narração dentro dessa parte mais de explicação do que está acontecendo, é interessante para quando você for utilizar isso na sua narrativa. A humanidade matou o sol, então ascendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu. Eles nunca mais puderam se encontrar. Então olha que interessante. Devido ao fator que agora a gente tem um quarto deus, que é o deus do mar, nós temos o deus do sol, o deus da terra, o deus da floresta e o deus do mar. Não sei dizer no terceiro mundo, porque não cheguei a ver mais profundamente, mas 4. 4 podemos considerar 4 os pontos cardeais, porque o 4 é interessante, porque a semiótica do 4 é muito forte pelo fato de ser muito rígido.
O quadrado, ele é uma estrutura bem rígida no quesito de elemento dos 4 pontos. Então você percebe que o 4 tem muita força dentro da materialização, no caso, materialização das coisas. O divino, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Nós temos então o 4 como algo material. Sendo que o 7 é o divino supremo, porque pega o espiritual com o material. 3 mais 4, 7. 7 é o número divino da perfeição. Onde 3 é espiritual e o 4 é material. E assim a gente tem essa perfeição da criação divina. Então, pelo caso, nós temos aqui 4, considerando a materialização dessa parte divina. E também os 4 pontos cardeais, os 4 estações do ano, os 4 deuses, os 4 elementos. Aí tem diversos onde o 4 é muito forte nisso. Então você percebe que existe esse quarto deus referente a isso. E a humanidade matou o Sol. Ou seja, o Sol podemos considerar como a divindade Sol, se por acaso a gente considerar que o One Piece, Nika, Deus do Sol e tudo mais e tal. Ou a gente pode considerar o Sol como o anseio do desejo, onde a humanidade matou a vontade que tinha, por quê? Antes, o fogo, algo imutável, que tinha que fazer isso, e tinha o Sol como a representação do desejo daquilo que a gente queria. Só que a humanidade matou o Sol. Então, algo surgiu e acendeu-se a divindade. Onde antes era algo bem representado, e quando a morte disso, existe a ascensão de uma outra coisa. Seria mais ou menos a queda de um deus e o crescimento de um deus falso, ou no caso, a ascensão de um ateísmo, ou no caso, a mudança de algo, como por exemplo, o Ragnarok representa o fim dos deuses bárbaros e a ascensão de Jesus dentro da mitologia. Então você percebe que existia os deuses pagãos, onde tem lá algo que, os 4 deuses, que ao matar isso, matar o grande representante que erge tudo isso, tem o surgimento de uma nova divindade. Então você percebe que pode sim, deve existir algo que tem essa mudança histórica dentro de um outro num quesito narrativo. E o legal disso é que acontece o quê? E eles nunca puderam se encontrar. Com isso, a gente tem o quê? A repetição. E lembra que eu já falei para vocês diversas vezes que quando a gente fala sobre descrição com repetição, significa que, no primeiro momento, nós temos algo como um foreshadowingzinho. Num segundo momento, diz que aquilo é muito importante, porém, não é algo tão explícito. Quando chega num terceiro momento, onde tem a terceira vez, se que esse trecho é tão importante que é preciso repetir mais de uma vez. E o fato de eles não puderam se encontrar, podemos considerar tanto o fator físico, quanto o fator realmente da semiótica. Isso que eu acho muito legal dentro desses textos, depois a gente vai descer um pouquinho, falar um pouco sobre a imagem, porque a parte da semiótica, principalmente quando a gente fala sobre textos antigos, propostas anteriores, ideias de um passado distante, porque devido a ser algo escrito de uma forma não literal e sim abstrata, interpretativa, você precisa considerar tantos fatores da época que às vezes é difícil a gente entender o que está realmente sendo escrito devido a como se passa a cabeça de uma pessoa que viveu 500 anos atrás, 800 anos atrás, 1000 anos atrás, e a utilização das palavras, a utilização de todas as coisas. Então você percebe que existe sim essa ideia. Tanto que, se você for pegar aqui, tem aí. E eles com certeza se encontrarão novamente. Olha que legal. Nisso, a gente tem um terceiro momento que tem essa ideia da repetição, mas criando essa repetição no contrapé. Criando essa ideia antagônica. O que é interessante disso? Quando a gente repete algo e vai se acumulando, e eles nunca mais se encontraram, e eles nunca mais se encontraram, e nunca mais se encontraram, você vai criando um elemento de queda, porque eles nunca mais se encontraram, né? Puderam se encontrar. E no final do último texto a gente tem, e eles com certeza se encontrarão novamente, seja ele qual as palavras serem usadas, mas existe essa ideia contraditória, para criar essa mudança narrativa de talvez a entidade, ou o texto, ou a ideia mostra que este terceiro momento da história é o momento mais feliz de todos.
Porque antes os deuses brigaram, no segundo momento os deuses brigaram, eles não encontraram, eles não puderam, e vai dar ruim. Mas agora, nesse terceiro momento, eles vão se encontrar novamente. Nós temos algo profetizando que todas as coisas ruins que aconteceram no primeiro mundo, no segundo mundo, no primeiro momento histórico, no segundo momento histórico, pode ser que agora melhore. Criando essa ideia de que se estamos na fossa, no momento que a gente chega e fala não vai dar certo, olha essa mudança. Tanto que muitas vezes você percebe em textos religiosos, até mesmo filosóficos, que a proposta de, no momento da maior queda, é o momento da ascensão. Tanto que os arcos aristotélicos têm essa ideia de queda, aí tem o ápice da derrotada e depois da subida. Tanto que a gente vai pegar, por exemplo, no filme de Constantine, fala, né, Gabriel diz que quando o ser humano se encontra dentro de um inferno, ele vai encontrar a bondade dentro dele e com isso vai ter uma redenção. Por isso que Gabriel quis trazer os demônios para a Terra e tudo mais e tal. Então você percebe que aqui já tem uma proposta de que, olha, este momento é o grande momento da mudança. É aquele momento que vai ter a derrotada daquilo que é anterior, porque vão acontecer novamente. Tanto que fala assim, havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam um dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O Deus Sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O Sol retornará e um novo amanhecer virá, e com certeza eles estão, né, vão se reunir novamente. E olha que interessante. Se a gente pega aqui, mostrando tudo mais, a gente vê que Deus Sol está entre aspas. No outro texto, o Deus Sol também está entre aspas. Já que você percebe que o Deus da Terra não está. Você percebe que aqui o Deus da Floresta não está. O Deus do Mar não está. Apenas o Deus do Sol que está. Aí eu fico pensando, considerando o fato de entre aspas, significa que não é algo necessariamente comum a todo mundo. Porque fala assim, obrigado pela comida. Então quer dizer que esse obrigado não necessariamente é um obrigado, porque tem um sarcasmo aí no meio. Então será que esse Deus Sol que está entre aspas significa que não é um consenso? Será que existe diversos Deus Sols diferentes? Onde o Deus Sol do primeiro mundo era algo que talvez esse texto queira representar ao Deus Sol? E esse segundo Deus Sol e esse terceiro Deus Sol são Deus Sols diferentes, porém a gente junta tudo num baiala para que fica mais fácil, porque no caso a gente pode considerar que tal entidade é do mal, tal entidade é do mal, tal entidade é do mal, 3 entidades do mal. E no caso eu vou fazer o seguinte, para que eu consiga englobar todo mundo dentro da minha filosofia, eu falo que essas 3 entidades do mal, na verdade, são 3 aspectos da mesma entidade colocando o mesmo nome. Então eu posso pegar que, por exemplo, um Deus que é bom, um Deus que é ruim, coloco os dois no mesmo nome, gerando uma ideia de que esse Deus, na verdade, é um Deus bipolar, é um Deus de 2 facetas, é um Deus que não é tão confiável. Então é interessante porque você pode gerar uma interpretação simplesmente pela forma como você escreve e como você coloca as palavras e as frases relacionadas. Simplesmente colocando então essas aspas, gera esse sentimento de que o porquê será que isso está acontecendo? Por que será que isso vai acontecer? Então você percebe que existe essa ideia de construção narrativa simplesmente utilizando os 3 elementos e a parte tanto uma interpretação direta quanto uma interpretação semiótica da coisa. E o que é o legal de tudo isso? Que se você pega toda essa imagem, ela pode estar simplesmente descrevendo algo literal, novamente, como eu estou falando, ou algo realmente seja mais abstrato. Porque no caso, para a galera que conhece One Piece, a gente consegue imaginar várias coisas. No caso, a gente pode imaginar aqui, algo que parece ser a Arca Maxim, ou no caso, Noah, ou até mesmo Noah pode ser aqui alguma outra coisa. Podemos considerar aqui os gigantes que tem até aqui os chifres, o Loki, por exemplo, parece bastante, né, os gigantes malignos. A gente tem aqui, por exemplo, alguns guerreiros que parecem ser algo como
algo como uns samurais aqui, ou alguns outros guerreiros bárbaros. A gente percebe aqui que nós temos uma sereia ou um tritão, parece algo que parece o Luffy, aqui parece os Lunarianos, aqui parece o Emmett, aqui parece o símbolo da galera aí de Wano. Aqui a gente percebe que tem, no caso, a árvore, que pode ser a árvore Adão, isso aqui pode ser a lua, esse aqui pode ser, alguma galera está especulando como a Red Line, aqui pode ser uma proposta como um antigo Egghead, ou, no caso, o Reino Antigo, e essas coisas aqui, essas luzinhas aqui, sendo, sei lá, Akuma no Mi, alguns consideram como a energia da vida, alguns consideram como, no caso, o centro, né? Aqui, ó, aqui parece ter mais cara de Noah, aqui parece mais Maxim, né? Ou Maxim, ou até mesmo Uranus, né? Não saberia dizer muito fortemente. Então você percebe que o que? Aqui nós temos diversos, aqui até os Minks, então aqui seria o quê? Uma descrição literal do que aconteceu? Ou uma descrição profética do que vai acontecer? Tanto que a galera fala que o livro do Apocalipse foi escrita há muito tempo atrás, algo que na verdade não é algo profético, então aquilo vai acontecer. Quando as trombetas, não sei o que, sei lá, sei lá, sei lá. Então será que isso aí é uma descrição do que aconteceu? É uma visão futura, como por exemplo da Madame Charlie, que tem algo profético e foi colocado? Será que foi feito por uma criança a partir do seu ponto de vista? Será que foi uma mentalidade de um grupo social, ou um grupo étnico, ou um grupo etário, ou um... O quê? Quem fez? Por que fez? Por que foi usado? Por que foi feita aquelas coisas? Então é interessante porque você percebe o quê? Que simplesmente utilizando de uma visão, você pode ter trolhos de narrativas, trolhos de interpretações. E isso que é muito legal, principalmente pra galera que quer fazer um mundo fantástico, narrativo, de fantasia, de sci-fi ou de qualquer outro punk que achar interessante. Por quê? Quando a gente fala sobre linha do tempo, ponto de vista, narrativa, condução narrativa, tudo isso foi utilizado, todas as técnicas foram utilizadas simplesmente para fazer essa tabuleta. Fazer essa imagem e toda a parte histórica dessa imagem e a parte narrativa da condução desses três momentos gera diversos elementos que vão sim trazer muita coisa para a sua narrativa. Então fica muito aí a dica para a galera que quer se aprofundar realmente na construção narrativa de mundos fantásticos, criação de cenários, world building, no caso até mesmo parte de mestragem. Quando você for construir o seu universo, saiba que tudo depende do momento histórico que você está fazendo aquela sociedade, porque aquilo vai mudar o ponto de vista que tem aquele personagem, aquela raça, aquela etnia, aquela localidade perante o resto. Se você está vendo uma história contada por um bárbaro, o mundo, a filosofia, a ideia, a química, tudo vai ser no ponto de vista daquilo. Mas Rafa, e se eu quero só escrever um cenário? Se você quer só escrever um cenário, saiba que você precisa imaginar que existe a verdade e a verdade relativa. A verdade é você como criador, você como criadora, fala, o universo surgiu assim. Com esse Deus, com essa magia, com esses pontos, com esse... Mas qual é a verdade deste grupo? É a verdade real? Ou, no caso, vai reinterpretar para A, aquele grupo reinterpretar para B, aquele outro grupo reinterpretar para C. Tanto que você percebe que existem muitas culturas espalhadas pelo mundo, espalhadas pelo tempo, que representam a mesma coisa de forma diferente. Ou, muitas vezes, tem a mesma coisa, porém, modificada num certo ponto de vista. E existem elementos que se repetem. Então, isso que você percebe que todos eles buscam a verdade. Só que essa verdade depende muito de qual é o ponto de vista que você tem e qual é o background que você vai construir. Então, dica primorosa para construtores de universo. Saiba que existe a verdade e a verdade relativa, dependendo de qual ponto de vista que você quer fazer. E esse ponto de vista vai mudar em muita coisa, diversos elementos. E isso você pode perceber muito, né? One Piece, Oda Gênio, né?
eterno cinema aí, mas você vai ver que existe sim esses elementos que eu realmente queria trazer para vocês. Claro que eu poderia realmente agora aprofundar muito mais em cada um dos aspectos, a gente podia falar sobre a semiótica indiferente do mundo de Naruto, o deus, o demônio, o fogo, a posição de mão, as ideias de localização, a parte mais fotográfica. Essa tabuleta é incrível, eu poderia fazer facilmente uns 4 vídeos de meia hora cada um, falando sobre elementos diferentes e os pontos de vista narrativos de cada uma das coisas que aparecem aqui. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal pra galera que chegou até aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago coisas mais recentes, abordando não apenas algo mais atemporais, mas coisas mais temporais que estão acontecendo agora, deixa aqui nos comentários se você acha interessante eu trazer outros elementos que estão atualmente na cultura pop. Beleza? Então, usem a boa das suas construções e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!